Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Cássia, boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, hoje só no áudio, mas está aqui conosco para falar de um assunto importante, que é a questão, né, Vera, de como decisões recentes do Supremo Tribunal Federal têm, de certa forma, socorrido o governo. E para a gente lembrar de um exemplo recente, essa questão da lei das estatais. O governo tentou derrubar, a lei está aí, está de pé, está valendo, também por análise do Supremo, mas o Supremo entendeu o seguinte: quem já tinha sido indicado, quem já tinha sido nomeado na época da liminar do Lewandowski, vai poder continuar na função, mesmo com a lei das estatais sendo mantida. Exatamente, Cássio, que é uma grande aberração, né? Você diz que a lei é constitucional, mais do que isso, os 8 ministros que votaram pela sua constitucionalidade fizeram verdadeiros elogios ali, teceram loas ao quanto essa legislação foi meritória e o quanto ela trouxe de avanços do ponto de vista da governança das estatais, das empresas de economia mista e das suas subsidiárias, mas mantiveram quem entrou na janela aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski em março do ano passado, quando ele concedeu uma liminar suspendendo a aplicação de artigos da lei das estatais, justamente os artigos que vedavam a contratação de dirigentes partidários, quem tinha sido ministro, quem tinha sido secretário de Estado e quem tinha exercido função executiva em campanhas políticas. Então, nesse bonde aí do Lewandowski entraram pessoas como o Aloysio Mercadante no BNDES e outros tantos. Mas agora o Supremo derruba a liminar do Lewandowski, derruba o entendimento que ele tinha firmado com aquela liminar, portanto uma decisão monocrática que era, e aí restabelece a validade da lei das estatais na sua integralidade, mas abre essa brecha para que quem entrou na janela permaneça, o que contraria fortemente o próprio espírito da lei que eles tanto elogiaram. Então, uma decisão que não tem pé nem cabeça quando você pensa no que é a função de uma Corte Constitucional. A Corte Constitucional atende a dizer o que é ou não legal à luz da própria Constituição e os governos que se virem para atender e para seguir e para cumprir. Não é ela que tem que arrumar um jeitinho brasileiro para acomodar quem foi nomeado dentro de um entendimento que eles próprios ministros não reconhecem como válido mais, né? E não foi só isso, né, Vera? Teve também a história da desoneração da folha de pagamento, né? Que também chegou no STF, o ministro Zanin suspendeu com aquela liminar. Eu acho aí mais complicado ainda, Leandro, porque o Supremo foi acionado depois de muitos embates entre o Congresso e o governo. Foram vários lances em que o governo tentou derrubar a desoneração e o Congresso a manteve, seja prorrogando, depois derrubando o veto do presidente, depois derrubando um trecho de uma medida provisória que tratava disso. Aí o governo vai ao Supremo porque diz, olha, não tem jeito de eu cumprir isso é inconstitucional. O Supremo diz, tem razão, governo, é super inconstitucional, vamos derrubar. Concede uma liminar derrubando. Aí as empresas já estão naquele vai e vem, que não sabem se tem que pagar imposto sobre a folha de pagamento ou não. Aí o governo fala, olha, agora que eu já tenho aqui uma expectativa de que eu vou vencer no Supremo, porque eu tenho uma liminar e eu tenho uma expectativa de maioria, então vamos aqui sentar para conversar. Um absurdo. O Supremo Tribunal Federal não tem de ser usado para validar negociação. Ele tem de ser realmente acionado quando é uma questão séria, legítima, jurídica e constitucional. E aí, se o Supremo entende que é inconstitucional você manter a prorrogação das desonerações, então que valha essa decisão, não pegar uma liminar do Supremo e usar como um super trunfo para você voltar a negociar, porque aí você empareda o Congresso,
você empareda as empresas e o Supremo faz papel aí de árbitro. Ele não tem de ser um papel de árbitro em briga política entre os poderes, ele tem de ser um papel de árbitro quanto à constitucionalidade das leis. E não foi o que aconteceu, foi claramente usado para reabrir uma negociação que o governo vinha perdendo. E para atualizar o ouvinte do CBN Brasil, ontem teve um acordo, né, entre o governo federal e o Congresso a respeito da desoneração. Exato, um acordo que só foi possível porque o governo estava na iminência de obter uma vitória no Supremo e aí usou isso para reabrir as negociações. Quando mais legítimo teria sido politicamente você falar, olha, tudo bem, eu quero acabar com isso, mas eu aceito negociar, eu aceito prorrogar por um período, eu aceito fazer uma transição e isso é do jogo da política. Mas você buscar uma decisão judicial para forçar uma negociação que você perdeu sucessivas vezes no Congresso, aí você está desvirtuando a tripartição dos poderes e o papel que cada um deles tem que ter. E aí, por esse acordo, então, a partir do ano que vem, as empresas voltam a contribuir com a Previdência, com imposto de 5% sobre a folha de pagamento, e aí vai ter um crescimento gradual, então vai acabar com a desoneração totalmente mesmo lá em 2028. Exatamente, isso mesmo. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Até mais tarde aqui no Viva a Voz com a Carol Moran, dentro do Ponto Final, e bom fim de semana para você. Para vocês todos também. E, já quero ser convidada para a festinha do Leandro, em que a mãe dele vai fazer todos os salgados e os doces. Nossa! Coitada, eu vou ter que ajudar ela agora, né? Porque quando eu era criança, bom, eu até ajudava a rechear a coxinha e tal, né? Agora eu vou ter que ajudar mais ainda. Ajuda, porque Leandro. Não tinha uma redação inteira, como vai ter agora. Agora a sua festinha está muito famosa. Expectativas foram criadas. Se prepare. Tá bom. Se prepare, dona Márcia. Tchau, Vera. Até mais.